Vamos lá então, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula número 2 de exercícios, né? Estamos aí na terceira questão, onde o exercício pede para se calcular o ponto de equilíbrio operacional, contábil e econômico dos projetos A, B e C e dizer se é viável ou não cada um dos projetos, né? Então nós temos todos esses dados aqui para o projeto A, para o projeto B e para o projeto C. Bom, vamos começar então com a análise do projeto A. Então, primeiro, começamos aí pelo ponto de equilíbrio operacional, cuja fórmula está aqui. Lembrando que para a prova não é necessário decorar nenhuma fórmula, tá? Na prova vocês vão ter acesso a todas as fórmulas. Então, como que ficaria a fórmula do ponto de equilíbrio operacional com relação ao projeto A? Então, nós temos as três informações aqui, ó, no próprio exercício. Custos fixos, está aqui, R$ 1.500. Preço de venda, R$ 3, custo variável, R$ 1. Então, tá aí. A fórmula seria essa, né? Custos fixos dividido por preço de venda de 3 menos custos variáveis de R$ 1. E fazendo a conta, chegamos em 750 unidades do operacional. Vamos agora para o contábil. Então, qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio contábil? Tá aí, ó, toda essa fórmula. E vamos observar o seguinte: boa parte das informações a gente já tem, ó, custo fixo, o exercício atrás, a alíquota do imposto de renda, preço de venda, custos variáveis, ele já traz quase todas as informações, porém falta trazer essa informação da depreciação que o exercício não traz, mas nós temos condição de calcular. Então vamos lá. O valor do investimento é de R$ 35.000 para o projeto A e a vida útil é de 10 anos. Logo, se nós considerarmos aí os R$ 35.000 investidos divididos pelos 10 anos de vida útil, chegamos em 3.500. 3.500 seria, portanto, o valor da minha depreciação. E agora, então, é só substituir na fórmula os 3.500 no lugar do D, né? Então, onde tiver o D, eu vou considerar os 3.500. E conforme eu tinha dito anteriormente, demais situações, o próprio enunciado do exercício já traz. Então, custo fixo, 1.500, mais a depreciação de 3.500, menos a alíquota do IR, que é de 35%, ó, 0,35, que multiplica o custo fixo, menos o 0,35 de IR, que multiplica os 3.500 de depreciação. Tudo isso dividido pelo preço de venda, menos custo variável, menos os 35% de IR, que multiplica preço de venda menos custos variáveis. E fazendo a conta, chegamos aí em 2.500 unidades. Agora, com relação ao ponto de equilíbrio econômico, eis a fórmula. Bom, assim como o ponto de equilíbrio contábil, nós já temos quase todas as informações no exercício. Porém, falta calcular o custo de capital. Nós não temos esse custo de capital, mas pela HP nós conseguimos chegar na informação baseado no que o exercício nos traz de informação. Então, por exemplo, nós temos aí, olha, 35.000 é o nosso PV, ou seja, o investimento inicial na data zero, 35.000 é o nosso PV. 10 é o nosso N, né, que é a vida útil do projeto. 20 é a taxa do custo de capital, então 20 é o nosso I. Bom, o exercício não fala que daqui 10 anos pretende-se vender o valor do investimento por um certo valor residual. Ele não traz nenhuma informação de valor residual ao final da vida útil, né? Então, em FV, nós temos zero de informação. Não haverá nenhum valor a ser pago pelo projeto após o término dos 10 anos. Bom, então tendo essas informações, então digitem na HP, ó, 35.000 PV, 10N, 20I, 0FV, PMT, que é o que a gente quer achar, né? E aí vocês vão chegar em 8.348,30 de custo de capital. Então esse PMT corresponde aí ao custo de capital, que seria o valor que eu receberia, né, num determinado período, ou em alguns determinados períodos, aí nos 10 anos, por exemplo. Agora que nós temos essa informação, basta substituir a fórmula, né? Então, ó, custo fixo mais custo de capital que acabamos de chegar, menos alíquota do IR, que multiplica o custo fixo, menos alíquota do IR, que multiplica depreciação. Tudo isso dividido por preço de venda
menos custo variável menos alíquota do IR, que multiplica preço de venda menos custos variáveis. E chegamos aí em 6.230 unidades do ponto de equilíbrio econômico. Bom, e agora nós já concluímos o seguinte entendimento com relação ao projeto A, né? Então nós temos aí o ponto de equilíbrio operacional, contábil e econômico. Baseado no econômico, que é de 6.230 unidades, vamos fazer a seguinte comparação. Olha só. O exercício diz assim: assuma que a demanda de mercado para o produto produzido pelo projeto A seja de 5.000 unidades. Então, demanda de mercado, 5.000 unidades. E capacidade instalada de produção de 4.000 unidades. Então tá. Se o nosso ponto de equilíbrio é de 6.230 unidades e a capacidade de produção e a demanda de mercado são menores do que essas 6.230 unidades, conforme o enunciado, né? Então, ó, 5.000 é a demanda de mercado, 4.000 é a capacidade. As duas informações elas são abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, eu nunca vou chegar num ponto de equilíbrio favorável. Então, esse projeto A ele é inviável, porque tanto a capacidade de produção quanto a demanda de mercado por esse produto estão abaixo do ponto de equilíbrio. Então, se tornaria inviável. Vamos agora para a análise do projeto B? Bom, as fórmulas nós já temos, e aí é só replicar as informações do projeto B. Então, o que vai mudar aqui? Ó? Essa informação do custo fixo, essa é do preço de venda e essa do custos variáveis. Então, aí nós chegamos em 84 unidades do operacional. Do contábil, o que vai mudar no contábil? O valor da depreciação. Vamos pegar R$20.000 de investimento e dividir pelos 12 anos de vida útil. Então, fazendo essa conta, chegamos em 1.666,67 o valor da depreciação no projeto B. E o resto das informações o exercício já traz. Então está aqui. Ó. É só substituir na fórmula e vocês chegarão em 223 unidades. Já o ponto de equilíbrio econômico, nós teríamos que calcular o que? Também o nosso custo de capital. Nesse projeto, como que ficaria então? Ó? Vamos ver? 20.000 é o nosso PV, 12 é o nosso N, 15 é o nosso I. Não tem valor residual no final dos 12 anos. Então, 0 é o nosso FV. Então, vamos lá. Ó, 20.000 PV, 12 N, 15 I, 0 FV. E aí vocês digitem o PMT, que é o que a gente quer achar, que é o custo de capital. E deverão chegar aí na calculadora em 3.689,62. Qual que seria a fórmula do ponto de equilíbrio econômico? Tá aí, a fórmula está aí no vídeo para vocês. E substituindo os dados do exercício na fórmula, chegaríamos em 504 unidades de ponto de equilíbrio econômico. Então, com relação agora ao projeto B, vamos à análise. Aqui nós temos operacional, chegamos 84 unidades. Contábil, 223 unidades. Econômico, 504 unidades. E aí, o exercício dizia o seguinte com relação ao projeto B, olha só. Assuma que a demanda de mercado para o produto produzido pelo projeto B seja de 2.000 unidades. Então está aqui, ó, 2.000 unidades é a demanda de mercado e 1.800 unidades é a capacidade. Qual que é o ponto de equilíbrio econômico? É de 504 unidades. Então vamos lá. Esse projeto B ele é viável porque tanto a capacidade de produção quanto a demanda do mercado por esse produto estão acima do ponto de equilíbrio. Bom, vamos entender o seguinte, o ponto de equilíbrio ele sempre tem que ser acima das informações que o exercício traz, porque senão, se não adianta ter um ponto de equilíbrio abaixo da capacidade de produção ou abaixo da demanda de mercado, porque significa que nunca chegaríamos num ponto de equilíbrio. Né? Então, vamos agora para o projeto C, para a análise do projeto C, com relação ao ponto de equilíbrio operacional. Então, baseado nos dados do exercício, olha só, nós temos aqui, ó,
1.000 é o custo fixo, 25 e 13 também são os preços de venda e custos variáveis, portanto as mesmas informações do projeto B até o momento, né? Então chegamos em 84 unidades. Vamos agora para o ponto de equilíbrio contábil. O que vai mudar? O valor da depreciação. R$ 20.000 dividido por 12 anos, então chegamos em 1.666,67 também. E alterando os dados na nossa fórmula do ponto de equilíbrio contábil, vamos chegar em 223 unidades. Já com relação ao ponto de equilíbrio econômico, vamos lá, nesse exercício como que ficariam os dados? 20.000 é o nosso PV, 12 é o nosso N, 15 é o nosso I. Não temos informação de residual, 0 é o nosso FV. E aí a gente pede o PMT. E nesse exercício a gente vai chegar em 3.689,62, que coincidentemente é o mesmo PMT que a gente chegou no projeto B, porque os dados são bem semelhantes, né? A única coisa que vai mudar é aqui agora, na hora de considerar a taxa do imposto de renda. Então vamos lá. Tudo igual ao exercício do projeto B. O que vai mudar, então, que nem eu falei, é o imposto de renda, que agora vai ser de 20%, não é isso? 20%. Então, utilizando a nossa fórmula, chegamos em 433 unidades para o ponto de equilíbrio econômico. Vamos às respostas, então, do projeto C. Bom, ponto de equilíbrio operacional. Vamos recapitular aqui, 84 unidades. Ponto de equilíbrio contábil, 223 unidades. Ponto de equilíbrio econômico, 433 unidades. Bom, o projeto C ele é, portanto, inviável, pois, apesar da demanda de mercado, então vamos lá, dados do exercício, né? Assuma que a demanda de mercado é de 800 unidades, ok até aí, e que a capacidade instalada é de 400 unidades. Então vamos lá. O projeto C é inviável, pois, apesar da demanda de mercado ser boa, a capacidade instalada é incapaz de atingir o ponto de equilíbrio econômico, ou seja, 433 unidades é o ponto de equilíbrio econômico. Porém, 800 unidades é a demanda de mercado. Não conseguiríamos. Aliás, aqui conseguiríamos, né? Aqui que não conseguiríamos. 400 unidades estaria abaixo do ponto de equilíbrio econômico. Então, com relação à capacidade instalada, nós temos aí um fator incapaz de atingir o ponto de equilíbrio. Está aí o exercício, então, a resolução desse exercício número 3 da aula 2 de exercícios. Bons estudos!